E aí, na parte de progressão aritmética, a gente pode começar falando, inclusive, sobre o quê? Sobre a definição, como se escreve, né? A gente também poderia chamar esse início de notação. Então, nesse foco aí a gente especificamente falando da sequência que seja aritmética, a gente define a sequência como aritmética pelo seguinte. Mas antes, vamos como a gente escreve, depois sim eu defino. Bom, geralmente a gente indica uma PA, né? Você pode inclusive escrever na frente, né, que é uma PA, que aí você indica para quem está lendo isso, que é uma progressão aritmética com a sua abreviação, e dentro de um par de parênteses, você vai separando os elementos, beleza? E aí eu vou fazer algumas referências aqui. Por exemplo, os termos, quando você não souber eles especificamente, a gente geralmente, né, coloca eles genericamente com A, né? Não precisa ser A necessariamente, mas normalmente a gente chama de letra A, né, genericamente. E embaixo desse A, a gente acaba atribuindo um número subscrito, né, óbvio, né, embaixo é subscrito, em que vai indicar a posição, a localização. Então, o A1 é o primeiro termo, o A2 é o segundo, o A3 é o terceiro, e aí falar um pouquinho desse AN. O AN, a gente chamaria ele de enésimo termo, né, só por conta da gente não saber, por exemplo, o quê? Não saber qual é a posição do último. A gente está falando de uma PA qualquer, que não necessariamente eu já sei quem é o último ou a posição do último. Então, por isso estou chamando de AN, beleza? Mas ainda assim, seria o último termo. Uma outra interpretação que você também poderia ter para o AN, eu até vou escrever aqui, é que além dele ser o último termo, ele também acho que é melhor assim você chamar até, o último termo, mas o melhor de todos, eu acho que você chamar ele de termo desconhecido. Porque se você atribuir assim termo desconhecido, futuramente você vai perceber que é melhor, mas melhor do que ser melhor, mais do que ser melhor, eu diria que, assim, é uma forma ampla de você chamar, ou seja, você falar de termo desconhecido, você também, em outras palavras, está falando de último termo. Imagina assim, eu quero achar esse AN, né? E digamos que esse último seja o A7. Eu quero achar o A7. Quando eu quero achar o A7, eu não necessariamente, de qualquer sequência, eu não necessariamente estou falando que aquele A7 é o último. Aí na nossa interpretação futura, depois o 7 pode de fato ser o último, se confirmar, por exemplo. Mas quando a gente chama de termo desconhecido, a gente, digamos assim, se precaver, faz uma precaução ali por conta do nome, né? A gente não sabe dizer se é o último termo mesmo. Então a N, duas interpretações a princípio, ou último termo ou termo desconhecido. Tá, depois que a gente aprendeu como escreve, eu queria falar da definição com vocês, tá? A definição de PA, ela se dá da seguinte maneira. Eu vou falar de duas maneiras. Uma mais formal e a outra um pouco mais informal. A definição informal, qual seria? Geralmente a galera já chega na aula falando, né? Que é essa aqui. Bom, sempre que você parte de um termo em direção ao seu sucessor, seu termo sucessor, você acaba somando constantemente uma parcela constante. Né? Você sempre vai somar, basicamente, a mesma parcela. Essa mesma parcela é chamada de razão, indicada pela letra R. Tá, muita gente grava isso. Então, de um termo para o outro, sempre somar R, somar R, somar R, vai dar sempre o próximo. E essa parcela constante é chamada de razão. Mas definição informal... Melhor, essa definição é informal. Agora, a definição formal é assim. Para ser uma PA, basta que numa sequência, sempre o da frente subtraído pelo de trás dê sempre a mesma coisa. Isso a partir do segundo, né? Até porque antes do primeiro não tem ninguém. Então, repetindo, a definição formal é: para que seja considerada uma sequência aritmética, a subtração de qualquer termo pelo seu antecessor natural, a partir do segundo, né? Porque antes do A1 não tem ninguém, sempre vai ser constante. Então, A2 menos A1, né? O segundo menos o primeiro, é a mesma coisa que a diferença do terceiro pelo segundo, que é a mesma coisa que a diferença do quarto pelo terceiro e assim por diante. Beleza? Essa subtração sempre vai ter o mesmo resultado, da frente pelo de trás. O resultado sempre vai ser R. E esse R é indicado para a razão, né? Agora, só se liga numa coisa. Se liga porque não necessariamente a razão é porque a letra R é justamente por conta de razão. Não necessariamente é por isso. Acaba parecendo que é, né? Mas na PA, na real não é. É só porque remete à operação que define, né? Por isso que eu dei um destaquezinho aí, que é assim... como a operação que define essa PA é uma subtração, então a gente faria minuendo menos subtraindo e a resposta seria resto ou diferença, por isso R, tá? É só para remeter à operação que a define. Mas como é R de razão para a gente aqui no português, então acaba que vai dar no mesmo, né? Não sei se em outras línguas vai ter essa mesma sorte,
Tranquilo? Bom, eu queria chamar a sua atenção logo depois da definição que já dá para a gente começar a fazer algumas questões, mas eu não gostaria de fazer isso nesse momento, não. Eu queria falar sobre possibilidades ou consequências da definição, né, de classificar uma PA, tá? E aí, por isso, eu vou te colocar alguns exemplos aqui. Se liga. Cara, eu vou puxar um primeiro exemplo com os seguintes termos. Digamos que você tenha 3, depois menos 1 e depois menos 5. Tá. Isso aqui é uma PA, sim ou não? Bom, como que a gente pode verificar se de fato uma coisa ela é PA ou não? A gente usa a definição, né? O que a define? A gente sabe que define uma PA sempre que a subtração do da frente pelo de trás tem que ser sempre constante. Quer ver? Menos 1, menos 3 dá o quê? Menos 1 com menos 3 dá menos 4. Menos 5 menos menos 1, menos 5 menos menos 1 daria menos 5 mais 1, daria menos 4. Então, de fato, é PA, tá? E se a gente quisesse, inclusive, determinar o próximo termo, a gente conseguiria, porque a gente já se ligou que a razão que a gente está somando é sempre o mesmo valor, né? Aí talvez nesse momento você fala assim, ué, Kaique, mas como assim eu tô somando menos 4? Isso dá para fazer? Subtrair não deixa de ser uma soma. A subtração não deixa de ser uma soma. Só que a subtração ela é uma soma com números negativos. Só você pensar assim, tá? Que existem números negativos e positivos e você está somando agora os negativos. Somar número negativo é a mesma coisa que subtrair. Basicamente é isso, tá? Então o próximo termo seria quem? O menos 9, né? Agora repara uma coisa. Se a gente pensasse no tamanho dos termos, no valor, no significado que eles têm, esses termos são cada vez maiores, menores ou não está acontecendo nada de diferente? Cara, está acontecendo, né? Esses termos são cada vez o quê? Menores, né? Eles estão cada vez mais à esquerda do zero. 3 estava à direita do zero. Menos 1 já está à esquerda. Aí menos 5 mais à esquerda ainda. Lembra? Quanto mais distante do zero para a esquerda é menor, né? Então esses valores aqui, essa PA, ela está produzindo valores o quê? Decrescentes, né? Os termos estão cada vez menores. E a gente pode falar que é decrescente, sabe por conta de quê? Por conta da razão ser menor do que zero. Cara, sempre que a razão for negativa, você vai ter uma PA decrescente, beleza? Tá, outro exemplo. Imagina que a gente tivesse essa sequência aqui, 2, 2, 2, 2. Te pergunto, isso aqui é uma PA? Hein? Cara, vamos ver isso, né? Bom, do 2 pro 2, somei quantos? Somei nada, né? Assim como de um 2 pro outro 2, né? O mesmo 2. Então, na real, não tô somando nada. Mas é que tá. Mesmo que eu some zero, é possível somar zero? Não é impossível, né? Dá pra fazer. Então, a gente tá somando sempre o mesmo valor. Qual o nome da sequência que a gente soma sempre o mesmo valor? PA, sempre somar o mesmo valor. Se você quisesse pela definição formal, que é essa que está aqui, ela 2 menos 2, 0, 2 menos 2, 0, 2 menos 2, 0. De fato, a subtração de um termo pelo seu antecessor natural ela é constante. Então, se é constante, é PA. E o próximo termo é somar 0 no 2. 2. Repara que de fato é PA, mas essa PA ela é crescente, por exemplo? Não, né? E nem decrescente, ou seja, por conta justamente de eu estar somando o elemento neutro da soma, que é o zero, né? O zero é neutro, nem negativo nem positivo, então ele, né, não faz nada diferente. Então por isso que a gente vai chamar essa PA de PA, ela é, tudo bem, ela é PA, mas é uma PA constante. Por quê? Porque a sua razão, ela é nula, igual a zero. Beleza. Outro exemplo. Eu estou imaginando que vocês já saibam qual tipo vai ser a classificação. Pelo seguinte, né? Já falei de decrescente, constante, falta o quê? Crescente. Então, vamos ver isso aqui, ó. 4, 1. Quem é o próximo? Tá. Muito cuidado, porque se eu te perguntasse, por exemplo, aqui, quem é o próximo, isso aqui é PA? Se eu te perguntar assim, isso aqui é PA, o que você responderia? Eu acho que você deveria responder depende, tá? Chamar a atenção disso, sabe por quê? Porque assim, imagina essa sequência aqui, 2, 4. Quem é o próximo? Eu não sei se você consegue perceber, dá pra ser o 6 o próximo, se for uma PA, mas dá pra ser o 8 também, tá? Só se liga nisso, porque daqui pra cá eu tô sempre somando 2, né?
Pra cá, somei 2. Sendo que daqui pra cá, nessa sequência de 3, dá pra ser, sabe como? Se a gente estiver dobrando, né? Sempre dobrando a aposta, dobrando a aposta, dobrando a aposta. Então, muito, muito cuidado, porque essas sequências são distintas, né? Essa aqui é PA, essa aqui é o que a gente vai falar na semana que vem, PG. Mas ainda assim, eu quero chamar a atenção do quê? Cara, sempre que você tiver dois termos não definem padrão. Ou seja, se eu tiver apenas dois termos, se eu tiver apenas duas informações, não sabemos quem é o próximo. Ou seja, como é que você poderia responder que aqui do lado é 6 ou aqui do lado é 8? Ou a pessoa, né, o problema te diria que é uma PA, ou te confirmaria que era uma PG, uma das duas coisas, ou dava esses dois valores e a razão, que aí você pode determinar, né, se é para multiplicar, se é para somar, aí você vai definir, ou te garantir de alguma maneira, ele te falar assim, e a subtração de qualquer termo pelo seu antecessor natural é constante. Ou seja, ele dá alguma deixa de que for PA ou PG, tá? Você apenas com duas informações não consegue cravar. Então volta para nesse caso aqui. Quem é o próximo? Não sabemos. Agora, como é que eu posso continuar? Vou te confirmar agora. É PA. Se eu te falo que isso aqui é PA, agora sim, eu posso vir aqui e fazer, o Kaique me ensinou que para descobrir quem é o próximo é só pegar o da frente e diminuir do de trás. 1 menos 4, daqui para cá, para achar a razão, é 1 menos 4. Sabe quanto vai dar essa razão? Essa razão vai dar 5, porque menos com menos dá mais, né? Então significa que daqui para cá eu tenho que somar 5. Se eu tenho que somar 5 para o próximo termo quem é? Boa, o próximo termo é 6, e depois seria o 11, e depois seria o 16, e assim seguiria, de qualquer maneira. Cara, se ligou que essa PA ela tá crescendo cada vez mais em relação aos seus termos? Tudo bem? Ela só está crescendo justamente porque a razão ela é maior do que zero, ela é positiva. Então, muita atividade nessa parada que eu acabei de te falar, tá? Que dois termos não necessariamente definem padrão. Porém, a gente tem que ficar atenta, né? Ou atento justamente nas observações dos termos. Mais do que querer classificar na fome, é olhar para os termos e olhar para as informações de maneira calma e, sim, fria mesmo, né? Porque se a gente for na emoção, eu acho que a gente pode se dar mal. Mas ainda tenho mais boas notícias. Mais no sentido de, né, adicional. A boa notícia aqui é que essa parte de classificação ela não é muito de cair, né? Não é muito de, classifica essa PA, isso não vai rolar. Mas o tópico que é importante mesmo é o próximo. E aí a gente vai partir agora com toda a atenção no mundo, tópico 3.